Vamos iniciar a gravação. Então agora a gente vai trabalhar com a questão de um fio infinito. Tá vendo aqui, meus caras? Isso aqui é um fio infinito. Então é infinito. E a gente quer calcular, ou seja, dado uma distribuição elétrica positiva de carga que está distribuída uniformemente ao longo do fio, então qual ela possui uma densidade de carga lambda, que é o que? Uma certa carga por metro, uma certa carga por comprimento. Então ele pede para determinar o campo elétrico em um ponto P, que é esse ponto P, situado a uma distância do eixo X, a uma distância X dessa origem. Então aqui, ó, ele tem, sobre o próprio eixo X, ele tem uma distância X definida. E aí, o que ele fez aqui foi fazer um desenho em que a gente considera uma certa quantidade de carga dQ, porque esse é o problema em que nós tenhamos, então, cargas distribuídas ao longo de um comprimento, e essas cargas distribuídas ao longo de um comprimento, elas podem ser representadas pedacinho por pedacinho desse comprimento como sendo uma pequena carga dQ que está situada a uma altura z desse ponto, que seria o ponto entre a menor distância entre o ponto P e este fio. Então aqui, ó, aqui a gente define que existe uma certa altura z. Essa altura z, então, ela vai estar associada ali a uma carga dz, desculpa, uma comprimento dz, onde nesse comprimento dz, que é um comprimento infinitesimal, ele existe uma certa quantidade de carga dq. E o que acaba acontecendo é que a gente pode representar que essa carga dq ela vai variando ao longo desse eixo z, lá do infinito. Então, isso aqui vai estar associado também a um certo raio R, que a gente vê aqui, que é a distância dessa carga dz localizada nessa região dz até o ponto P. E também, evidentemente, que vai estar associado a um certo ângulo θ, que é o ângulo entre esta linha, que é a linha X, que é a distância da linha até o ponto P, e o raio R. E, naturalmente, o que vai acontecer é que, conforme essa posição dz vai variando, que é a posição diferente da carga dz vai variando, então vai existir uma quantidade de carga que, por sua vez, vai criar um campo elétrico dE nessa região. O que a gente vai querer, então, é, utilizando um princípio de integral, ser capaz de calcular o campo elétrico resultante e o campo elétrico total, que vai ser criado, então, por esta linha com essa densidade superficial de carga. Então, agora aqui, efetivamente, começa a resolução. Então, vamos lá. Como eu já tinha falado anteriormente, nós estamos com dz indo aqui do menos infinito até o mais infinito. E aqui nós estamos considerando, então, que para cá é o eixo x e para cima e para baixo é o eixo z. Então, aqui é um fio infinito. E aí, a nossa primeira representação é dizer que a carga dQ é justamente aquela densidade linear de carga multiplicada por dz, ou seja, nós temos coulomb por metro multiplicado por metro, ou seja, coulomb, lambda é coulomb por metro, e dz é metro, então vai nos resultar em coulomb. Então, como está dizendo aqui, ó, dQ é essa carga elementar infinitesimal. E, consequentemente, essa carga dQ aqui, ó, ela vai criar no ponto P, aqui, ó, um campo elétrico dE. Bem, eu já vou aproveitar e dizer a mesma coisa. Se eu tiver essa altura z, eu tiver então sobre essa linha, que é a linha que é a menor distância do fio até o ponto P em questão, eu tiver para baixo uma mesma distância z também, z para cima e z para baixo, essa cargazinha daqui aqui também, por sua vez, vai criar um campo elétrico d aqui para cima. E dado isso, então vai acontecer o seguinte, eu tenho uma componente em x e uma componente em y do campo. Só que essa componente y do campo, dessa parte dessa carga inferior, ela vai ser para cima. E dessa carga aqui superior, ela vai criar um campo para baixo. Como os Ds eles têm a mesma distância e a mesma quantidade de carga, a gente pode dizer que as componentes em D e Y, uma que vai para cima e outra que vai para baixo, elas se anulam quando elas estão à mesma altura Z. Então, na verdade, só vai existir um campo elétrico resultante que vai ser dada por esse dE, dx, que é igual a dE vezes o cosseno de θ. Se aqui ó, nós temos entre essa linha e a linha raio, nós temos o ângulo θ, aqui para baixo também nós temos o ângulo θ, eles são iguais. Então, para cá, no sentido x, é o cosseno.
Então, nós temos que dx é o dE vezes cosseno de θ. Mas quem é dx? dx é aquela constante k, que vale 9 vezes 10 a nona, que multiplica dq sobre r ao quadrado. Porque esse dx aqui ó, é um campo infinitesimal, um campo elementar. Então, nós passamos a ter aqui e dq, como nós vimos anteriormente, vale lambda dz. Então, agora essa expressão vira k lambda dz sobre r ao quadrado cosseno de θ. Como eu disse em sala de aula, nós temos três variáveis. Uma variável é o z, e depois, consequentemente, dz. A segunda variável é r, e a outra variável é θ. Então, o que a gente vai procurar fazer, usando um triângulo retângulo, em que nós tenhamos aqui a distância x. Aqui nós temos o raio, olha só. Então, aqui nós temos x, aqui nós temos o raio. Nós temos o raio aqui. Então, aqui e aqui em cima, que é essa distância daqui até aqui, é o z. Então, daqui até aqui é o z. Então, nós temos o quê? Cosseno de θ é cateto oposto, ou desculpe, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, x sobre r. Então, consequentemente, r é x sobre cosseno de θ. E, como a gente sabe que 1 sobre cosseno de θ, isso aqui é igual a secante de θ. Então, r é igual a x vezes secante de θ. E eu vou chamar isso aqui de equação 2. E essa equação aqui em cima, que é a equação do dx, do campo resultante, é a equação 1. Bem, outra coisa que nós podemos enxergar por esse triângulo retângulo é que tangente de θ é cateto oposto z dividido por x. X a gente não pode esquecer de lembrar que é uma constante, do mesmo modo como lambda e do mesmo modo como k. Então, o que vai acontecer aqui é que tangente θ é z sobre x. Então, z é x vezes tangente de θ. Bem, eu sei que vocês não estão acostumados, mas então vão se acostumando. Então, o que a gente, dado que nós tenhamos z, a gente pode derivar z, esse z aqui, ó, que vale x vezes tangente de θ, a gente pode derivar z em função do ângulo θ. Se vocês verem uma tabela de derivadas, vocês vão verificar que x, como é uma constante, ele não vai se alterar. Mas então, se eu derivo z em relação a θ, nós temos dz. Isso é x que multiplica. A derivada da tangente é uma secante ao quadrado de θ, e essa aqui vira a equação 3. Então, nós vamos ter a equação 2, que está aqui, x secante de θ, que é o r, e nós temos que dz vale x secante ao quadrado de θ dθ, que é a equação 3, e a gente substitui aqui. Ó. Então, substituindo dz por x vezes secante ao quadrado de θ dθ, nessa equação aqui nós temos k lambda x secante ao quadrado de θ dθ cosseno de θ. E o raio é x vezes secante de θ, tudo isso ao quadrado. Então aqui nós teremos que dz é uma constante k, que multiplica a lambda x secante ao quadrado de θ dθ cosseno de θ. E x ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ. Então secante ao quadrado de θ corta com secante ao quadrado de θ, e esse x ao quadrado corta com x. Então, o d resultante simplesmente se transforma em um k lambda cosseno de θ dθ sobre x. Lembremos nós que k, lambda e x, isso aqui é tudo uma constante. E aí, meus caros, eu vou apresentar suavemente aqui. Se nós temos dx, nós temos que fazer uma integração. E uma integração que seja em cima deste cosseno de θ, ou seja, dx, essa constante k, lambda x, cosseno de θ dθ. Então, integrando o campo dx em função do ângulo θ, nós temos que a integral de dx é x igual a k lambda sobre x cosseno. Esse termo aqui é constante, ele sai da integral e se transforma, então, em uma integral de cosseno de θ dθ de menos 90 a 90. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Esse ângulo θ aqui, ó, se a gente olhar aqui, é o ângulo entre x e onde está o dz. Mas conforme esse dz vai indo para o infinito, esse ângulo θ aqui ó, vai para mais 90 graus. E esse ângulo, e esse z aqui, quer dizer, dq, conforme dq vai andando para o menos infinito, o ângulo θ, que é o ângulo entre o raio e essa linha x, esse ângulo vai para menos 90 graus. Então, a integral, ela passa a integral que vai de menos 90 graus até 90 graus do cosseno de θ. E aí, meus caros, vamos lá. Se vocês virem uma
uma tabela de integrais, vamos saber que a integral do cosseno de θ é igual ao seno de θ de menos 90 mais 90. Então, substituindo, porque a integral só depende do ponto final e do ponto inicial, nós temos seno de 90 graus menos, que é quando você tem uma integral disso aqui é seno de θ, então eu tenho seno no ponto máximo, 90 graus, menos o seno do ângulo mínimo, que é menos 90 graus. Então, só que esse seno de menos 90 é igual a menos seno de 90. Então, nós temos 1 menos seno de 90, que vai nos dar 1 mais 1. Aqui, na seno de 90, vai dar menos 1, menos 1. Então, nós teremos aqui menos 1. Então, vai dar, somando 1 mais 1, nós temos 2. Então, a gente vem aqui e substitui toda essa integral por 2. E nosso Ex vai se transformar simplesmente em 2 vezes K vezes lambda sobre X na direção I. Ou seja, o nosso campo elétrico existe apenas no sentido I. E é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês agora. Então, agora a gente pode simplesmente parar a gravação.